vagando tão longe no amor do Pai, abatido sem lar, sem ninguém. Há uma voz suave e doce a chamar por ti, filho aflito, ó vem, filho vem, filho vem, filho vem ao teu lar, filho, filho vem vaguear, é teu pai, teu pai já te chama, filho teu volta ao lar. É tão frágil barquinho no irado mar, ameaçado, socorro não tem. Há um porto seguro ao teu zelo dispor, filho aflito, ó vem, filho vem, filho vem, filho vem ao teu lar, filho, filho, teu pai que vaga, é teu pai, teu pai já te chama, filho meu, volta ao lar. Ouve hoje a chamada dessa voz gentil, suplicando que voltes a quem? Ao cuidado paterno, teu velho lar, filho aflito, ó vem, filho vem, filho vem, filho vem ao teu lar, filho, filho, meu pai que vaga, é teu pai já te chama, filho meu, volta ao lar. A parábola do semeador começa no final do versículo 3º e vai até o 9º, né? Até o 9. Então, parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só uma explicação aqui, né? Que não é 100%, 60% e 30%. É 10.000%, 6.000% e 3.000%. 100 por um, tá certo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Papai, o que é um herói? Eu pergunto porque tenho grande vontade de ser herói também. Será que eu posso ser herói sem entrar numa guerra? Será que eu posso ser herói sem odiar os homens e sem matar ninguém? O homem que já sofrera as mais fundas angústias e as mais feias misérias, trabalhando a aridez de uma terra infecunda, para que não faltasse pão no querido Pai. O homem que as mais humildes ilusões perdera no seu cotidiano e ingrato labutar, aquele homem, ao ouvir a pergunta do filho, papai, o que é um herói? Nada soube dizer.
nada soube explicar. Tomou de uma peneira e cantando saiu outra vez a semear. Irmãos, irmãs, nós estamos na véspera do aniversário da nossa igreja. Amanhã, dia 12 de agosto, é comemorado o aniversário da Igreja Presbiteriana no Brasil. Porque no dia 12 de agosto de 1859, a história é conhecida, né, dos presbiterianos, né, Simonton aportou lá no Rio de Janeiro. E essa data é considerada a data de fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil. É considerado também, né, a data do presbiterianismo brasileiro, né? E embora a primeira igreja, que é a igreja do Rio de Janeiro, que hoje tem uma belíssima catedral lá no centro histórico do Rio, só foi organizada 3 anos depois. Mas a data que é comemorada como a fundação da igreja é a data de chegada do pastor missionário Simon aqui no nosso país. Até porque Simon, no primeiro dia que ele chegou, ele já fez uma reunião de oração à noite com os seus anfitriões e certamente mais alguns convidados. Ele já chamou mais algumas pessoas e fez uma reunião de oração. Uma igreja que começa com reunião de oração começa bem. Por isso que a gente vem aqui orar, né, no templo, né, aqui na casa de Deus, na casa do Pai, né, a gente vem orar porque a gente vem confiante, né, de que Deus opera no nosso meio. E Simonton começou assim a igreja. E Simonton foi um semeador por excelência, né? Ele semeou, né, a igreja presbiteriana, ele semeou, né, o presbiterianismo, ele semeou o cristianismo no nosso país. Ele viveu pouco tempo, mas ele fez uma grande obra. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele vivia na plenitude do Espírito Santo. Ele não se considerava cheio do Espírito Santo. Ele não se considerava que ele vivia na plenitude do Espírito Santo. Mas tenho certeza que ele vivia na plenitude do Espírito Santo. Digo isso com uma certa segurança, meus irmãos, porque eu li muita coisa do Simonton, né? Eu tive a oportunidade de ser diretor lá da Fundação Eduardo Carlos Pereira, da Igreja Presbiteriana Independente, que é uma instituição muito grande da igreja, a maior de todas, e a nossa sala ficava do lado do Museu do Simonton, lá na igreja, na Catedral lá de São Paulo, né? E lá tem muita coisa do Simonton, e eu aproveitava para ler muitas coisas lá, ler coisas escritas por ele, né? E assinadas por ele, boletins, visita que ele fazia, ata, né? Tem tudo isso lá se alguém quiser. Então, li muitas coisas do Simonton e eu via ali um homem cheio do Espírito Santo. Depois eu tive a oportunidade de vir para Campinas, trabalhar junto com a Marlene, né, Marlene? E eu morava lá no seminário, do lado da biblioteca. A biblioteca do seminário de Campinas é a maior e mais importante biblioteca do presbiterianismo brasileiro, né? E o seminário é ótimo também, mas a biblioteca do seminário é muito boa, né? E lá tinha muita coisa do Simonton também. Então eu pegava à noite e levava para ler lá no meu quartinho, lá, no meu apartamentinho. E eu pude notar, pude perceber, por isso que eu falo com segurança, que Simonton
era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um cara avivado, tem isso também. Ele levava uma vida de avivamento. Ele viveu e morreu pedindo para Deus para ele ser cheio do Espírito Santo, né? Então, pelo que eu li, pelo que eu vi, pelo que ele escreveu, pela obra que ele fez, nós sabemos que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele podia ficar lá desfrutando da fazenda do seu pai, lá nos Estados Unidos. O pai do Simonton era um cara abastado. Simonton veio de uma família que tinha condições. O pai dele era fazendeiro, era médico e era deputado. Acima de tudo também, o pai dele era um homem crente, muito crente, presbítero da sua igreja, que dedicou o seu filho para ser missionário aqui no Brasil, enfrentar os perigos e as doenças da Mata Atlântica brasileira. E ele veio, ele morreu em função de doenças aí, né? Mas fez uma grande obra. Então, amanhã nós estamos comemorando essa data, né? É o dia de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Também é o dia considerado o dia do presbiterianismo nacional, porque da Igreja Presbiteriana surgiram outros ramos. Nós temos, por exemplo, aqui hoje, representantes aqui da Igreja Presbiteriana Independente, que é a filha da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Que também considera a data do Simonton, né? Então, amanhã é o nosso aniversário. Vamos orar depois e vamos agradecer a Deus, né, por essa semeadura que Simonton fez lá atrás e que nós somos aqueles que devemos continuar isso agora. Nós devemos continuar isso. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, contudo, muito antes de Simonton, antes da Igreja Presbiteriana, antes de Calvino, antes da Reforma, antes de que o presbiterianismo começasse lá no Reino Unido, né? Antes mesmo da fundação do mundo, Deus escolheu o Pai. Deus elegeu o Pai. Deus criou o Pai. Deus formou o Pai. Deus amou o Pai. Deus honrou o Pai. Honra o teu Pai, diz a palavra de Deus. Deus deu sabedoria ao Pai. Deus deu liderança ao Pai. Deus fez do Pai o provedor da sua família. Pai, você é o provedor da sua família. Deus fez do Pai o cabeça da família. O Pai é, sim senhor e sim senhora, o cabeça da família. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. A Bíblia que diz isso. O filho sábio ouve a instrução do seu pai. O filho sábio aceita a correção do seu pai. O bom filho é a alegria do seu pai. São provérbios bíblicos, né? Todos conhecem aí. Olha, irmãos, eu já li a Bíblia de capa a capa, a Bíblia toda, várias vezes. Posso lhes asseverar, a Bíblia, no Novo ou no Velho Testamento, tem palavras duríssimas contra quem desonra o seu pai. Maldito aquele que desprezar o seu pai. E o povo disse amém. Está na Bíblia. Está na Bíblia. A
Bíblia também conta uma história de um jovem, né, um moço, que vivia muito bem na casa do seu pai. Seu pai o amava e ele tinha tudo na casa do seu pai, mas ele resolveu abandonar a casa do pai e ir embora, né? Como muitos jovens hoje também, eu vou conquistar o mundo, né? Vou abandonar a casa do pai e vou conquistar o mundo, como se o mundo estivesse aí disponível para qualquer folgado, para não só falar, para qualquer folgado conquistar. Não é assim, né? Vou vazar, não é assim. Hoje, esse jovem fez isso, né? Ele foi embora. O pai dele tinha condições, tinha boas condições, deu muito dinheiro para ele. Ele pegou e foi embora, né? E foi viver a sua vida longe da casa do seu pai. E gastou todo o dinheiro, acabou todo o dinheiro, né? Ele não tinha mais nada, né? Foi parar na fossa, né? Como nos nossos tempos lá dos anos 60, Jovem Guarda, né? O cara está na fossa, né? Está na fossa. Ele foi parar literalmente na fossa, né? No fundo do poço, né? E lá, naquela pocilga, ele se lembrou do seu pai. E ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou procurar o meu pai, eu vou falar com o meu pai, eu vou ter com o meu pai, eu vou conversar com ele, eu vou pedir perdão para ele, eu vou voltar para a casa do pai. E ele fez isso. Ele voltou. Diz a Bíblia que o seu pai o recebeu de braços abertos, com o amor de pai, tal qual o pai consola um filho meu, um filho seu, eu vos consolarei. Deus compara o amor do pai ao amor dele próprio para nós. Olha que coisa. Vou contar mais rapidamente mais uma história de um pai que estava numa dificuldade muito grande com a sua família, porque abateu sobre o seu país uma época de muita dificuldade e de fome. As pessoas começaram a ir embora daquele país, né? Começaram a deixar o seu país, né? E ele também tensionou deixar suas terras e deixar aquele país e ir embora. Mas Deus falou para ele: não fique aí, semeie no seu país, semeie na sua terra. Ele obedeceu o que Deus falou para ele. Ele semeou. E ele se tornou o homem mais rico daquele país. Passou a fome. Ele se tornou o homem mais rico, não só daquele país, do mundo de então. Hoje seria da Forbes, né? Estaria na Forbes. Porque ele atendeu aquilo que Deus mandou. Semeie. Deus fez do pai um semeador. O sêmen é do pai. Então, nós que estamos aqui hoje, né, devemos respeitar o pai, amar o pai, né, porque o pai, né, é uma figura especial diante de Deus, né? Diante de tudo isso que foi colocado aqui. Eu só coloquei aqui coisas que estão na Bíblia. Eu nem coloquei palavras minhas aqui, poucas coisas, mas aqui foi coisas da Bíblia. E nós, os pais, devem continuar essa obra de ser um semeador, a exemplo daquilo que Simon fez, né? Do humilde, da poesia, né? Da coragem,
desprendimento, né, de alguém que saiu lá do seu país, né, e deixou tudo lá para vir, e hoje nós podemos desfrutar e colher os frutos dessa semeadura, né? Então, que Deus abençoe a nossa igreja, e eu quis também dar essa palavra do Dia dos Pais, né, que é depois de amanhã também, né? Então, que fique essa reflexão para todos nós aqui nesta noite. Amor.